Irmãos, vamos voltar ao texto de Paulo, de Romanos, escrito aos Romanos, no capítulo 1, e ouvir a leitura de 2 versículos, os versículos 16 e 17. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículos de 16 a 17. Assim nos diz a palavra do Senhor em Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Meus irmãos, este é um dos textos mais importantes para nós, os herdeiros da Reforma. Ele tem a característica de uma chave, como já diria um reformador, que nos abre os amplíssimos tesouros da Escritura, daí a sua grande importância para os irmãos da antiguidade. O apóstolo Paulo envia uma carta muito amorosa aos seus queridos irmãos de Roma, revelando um desejo que era o de conhecê-los pessoalmente. Ao que parece, ele não conhecia ainda a igreja de Roma, embora a mensagem que Paulo pregava já estivesse conhecida ali naquele lugar pela própria igreja. O versículo 8 nos diz que esta mensagem já estava se espalhando, ela foi na frente, por assim dizer, do apóstolo Paulo, mas Paulo sentia-se como que no dever de participar, de conhecer aqueles irmãos. Isso não era simplesmente um ato de afeição do apóstolo, era provavelmente um ato também estratégico por causa da sua missão, que costumeiramente investia em grandes centros com o fim de ser justo com todo mundo, não é? Já que ele pegava do ponto central e dali ele conseguia atingir com mais facilidade a todos os cantos. E, de fato, a cidade de Roma, que era a capital do mundo da época, haveria de se tornar nos próximos séculos o centro do cristianismo no Ocidente, assim como Antioquia tornou-se o centro do cristianismo, o centro difusor do cristianismo no Oriente. Paulo está muito animado, irmãos, está muito disposto, como ele afirma no início deste versículo 16 que nós lemos, que junto com o 17, como eu disse, são 2 versículos decisivos para nós entendermos esta epístola, que por sua vez é uma epístola fundamental para nós entendermos a natureza do Evangelho. E esses versículos falam a respeito do grande motivo que leva Paulo a Roma, aquele que era o centro do mundo da época. E esse motivo é a confiança que o apóstolo tinha de que a mensagem do Evangelho é uma força, é um poder que opera uma justiça, mas uma justiça que vem sobre pecadores, mas que ao invés de destruí-los, de acabar com eles, ela salva essas pessoas e até santifica essas pessoas. E o restante da carta é uma exposição desse assunto totalmente intrigante, porque a gente imagina a justiça como sendo, se vem sobre transgressores, é para destruir. De repente nós temos aqui a notícia de que o poder de Deus está vindo aí, mas você imagina logo alguma coisa de punitiva, né? E justa, inclusive. Mas o que nós temos aqui é essa primeira menção daquilo que Paulo vai desenrolar, vai desenvolver nesta epístola, irmãos. E com esse entendimento de que a sua mensagem não é uma mensagem da qual ele tenha que se envergonhar, mas, pelo contrário, é uma mensagem de caridade, é uma mensagem que visa fazer o bem às pessoas, visa até mesmo resgatá-las de sua situação, de livrá-las de um destino horrível, horripilante até. Ele não se sente constrangido e não se sente tímido de fazer o que ele quer fazer. Ele quer ir até o centro do mundo, o centro militar da época, em certo modo o centro cultural também. Ele, um judeu de província, que é parte de um povo que estava atualmente aos pés de Roma. Roma estava com o pescoço nos pés, aliás, o pé no pescoço dos judeus todos, e Paulo diz que não está nem aí.
ele quer realmente ir a Roma para anunciar o Evangelho, porque ele acredita que todo o poder neste mundo possui, de certo modo, essa ambiguidade, né? Ele pode ser usado para o bem ou pode ser usado para o mal, a depender daquele que o utiliza. Mas esse poder que ele chama aqui de Evangelho, em si mesmo é bom. Quem tem contato com esse Evangelho, à medida que tem a recepção natural a este Evangelho, pelo menos aqui devia ser natural, ele experimenta o Evangelho como um poder bom, uma boa notícia. É isso que o Evangelho é, a respeito de certas coisas que aconteceram neste mundo, que não apenas conscientiza as pessoas da sua condição miserável, desgraçada, mas transforma as pessoas. Ele não conscientiza com o fim de dizer, agora você vai pegar tantos anos de cadeia, agora você vai para a eternidade no inferno. Não, ele não faz apenas isso. Não apenas conscientiza, mas transforma as pessoas. É, portanto, uma energia, o Evangelho, uma energia concentrada, uma energia dinâmica. Essa é a palavra exata aqui, é dinami. É uma dinâmica, ou seja, uma força concentrada, que tem, de certo modo, uma forma de atuação que você não é capaz de prever em cada detalhe. O uso do termo poder, aqui por Paulo, é genérico, indicando as muitas operações do Evangelho. Ele é o poder de Deus. Uma das operações que Paulo tratará, sobre a qual Paulo tratará no decorrer dessa epístola, é a ideia de que o Evangelho traz, inclusive, a fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, mesmo a pessoa, para crer, o próprio Evangelho tem essa força. Assim como Jesus encontrava certas pessoas no meio de um monte de messias lá concorrentes, Jesus olhava para uma pessoa e dizia, segue-me. E as palavras dele entravam na pessoa e despertavam fé. A pessoa largava o que ela estava fazendo e passava a seguir a Cristo, com total consciência. Ele não fazia isso por hipnose ou algo do tipo. Ele chamava e a autoridade dele era tão grande e as pessoas se convenciam claramente de que aquele simples chamado dele era poderoso, que aquilo infundia nelas a fé e elas passavam a simplesmente seguir ao nosso Senhor, irmãos. Então a fé é essa espécie de luz que o Espírito nos dá quando nós escutamos essas poderosas boas novas de salvação. Evidentemente, aquele que rejeita essa mensagem está selando o seu destino, porque está rejeitando a mão de Deus que se estende por meio da mensagem do Evangelho. É a mão amiga de Deus que se estende para as pessoas quando alguém prega para elas, quando alguém anuncia a mensagem da salvação. Mas a natureza dessa mensagem continua sendo benigna, benfazeja, maravilhosamente boa para com todos aqueles que ouvem. O propósito claro do Evangelho é para a salvação de todo aquele que crê. Então nós estamos diante de uma boa nova, de fato, irmãos, que pode salvar, portanto, as pessoas da perdição. Vale saber o que Paulo, o apóstolo, quer dizer quando ele usa termos como salvar ou se perder, ou ser salvo ou ser perdido. Se você perguntar a muita gente hoje o que significa salvação, alguma pessoa que pense bem vai dizer que, em geral, ele é salvo quando alguém cobre um cheque dele. Vai dizer, poxa, você me salvou aquele dia, viu? Entrou certinho no dia que eu estava precisando. Ou então ele vai pensar nisso com referência à natureza. A gente tem que salvar as baleias. A gente tem que salvar a Amazônia, que está pegando fogo. Tem que salvar as tartarugas, não é? É assim que as pessoas pensam hoje, quando imaginam um objeto de salvação. E quando nós pensamos em perdição, as pessoas imaginam, às vezes, simplesmente coisas como sensualidade, não é? Aquela menina, aquele rapaz, é uma perdição, ou algo do tipo. Elas pensam em tentações calóricas, é o chocolate tentação, é o creme perdição, que pode levar as pessoas para os tais 3 dígitos, etc. Ou então, as pessoas se sentem perdidas quando estão no mato, como eu estive esses dias, sem o Google Maps e com o celular descarregado.
Então as pessoas em geral dizem: eu estou perdido, eu estou perdido. Mas, meus irmãos, é claro, é evidente que o apóstolo Paulo, ele fala aqui de algo muito pior. E o que é que pode ser pior do que estar num mato sem Google Maps? O que é que pode ser pior do que não conseguir salvar as pobres baleias? Não existe coisa mais horrorosa do que cair nas mãos de um Deus irado, depois que Ele te fez uma promessa tão maravilhosa, que é aquela que está no Evangelho. Eu vou inverter as palavras de Paulo e você vai entender por quê. Porque, no fundo, elas estão em concordância com ele. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Uma vez que Ele foi por nós em Cristo, quem poderá ser contra nós? Mas uma vez que nós rejeitamos a oferta de salvação, quem é que vai nos defender da fúria do Deus vivo? Chame seus amigos, reúna seu dinheiro, compre um arsenal, chame o diabo para te defender. Não vai adiantar. Se o diabo quiser te pegar, corre para Deus. Mas se Deus quiser te pegar, se Deus quiser te punir, se você rejeita a oferta do Evangelho, o que te espera é uma horrível expectação de fogo que vai devorar os impenitentes. E essa é uma certeza que nós devemos continuar a falar para as pessoas. Sabe por quê? Porque nós temos confiança de que nelas existe uma coisa chamada consciência, que é um mini tribunal que as defende e as ataca e que serve como antecipação do juízo de Deus. Porque na nossa fé, todas as pessoas conhecem, sabem de Deus como Criador e como Juiz. Eles não conhecem Deus como Pai. E isso virá por meio do Evangelho. E é por isso que nós temos a obrigação de falar para as pessoas: existe algo do qual você precisa ser salvo. E não são essas coisinhas bobas da vida, não. Você precisa ser salvo de Deus. O seu grande problema com o pecador chama-se Deus. Chama-se Deus, não é diabo. O diabo não é o grande problema do pecador. O grande problema do pecador não é ele mesmo. Não são os pecados dele. São os pecados que ele não confessa para Deus. É porque ele não se emenda com Deus. Então nós temos de ter essa consciência de que Deus fez um movimento de bondade. Por outro lado, quando o homem rejeita esse movimento, ele cai naturalmente fora da misericórdia de Deus. E só lhe resta, de fato, aquilo que Paulo chamará também de justiça, no sentido forense, aquele do qual nós precisamos ser livres pelo sacrifício de Jesus Cristo. Felizmente, esse dia ainda não chegou. O dia em que muita gente irá para o inferno. Irá ser atormentado dia e noite, pelos séculos dos séculos, pela justiça de Deus. Não é pelos gafinhos do demônio, é pela justiça de Deus que rejeita o próprio amor, rejeitando agora as pessoas que rejeitaram, por sua vez, o amor de Deus que estava em Cristo. Mas esse dia não chegou ainda, porque Paulo diz que existe um dia para a salvação. E sabe que dia é? Hoje. Este é o tempo perfeito da salvação, para que as pessoas recebam as boas novas do Evangelho. Essa mensagem primeiro veio aos judeus, tanto em termos da transmissão paulina, que vinha para as sinagogas, depois ia para o mundo, não é? Como também em termos macro, em termos grandes, maiores, o Evangelho começou de fato com os judeus e depois se espalhou por todas as nações. E de modo maravilhoso, ele vai salvando as pessoas, revelando a justiça de Deus, tal como ele a estabeleceu. Esse é um ponto importante quando nós pensamos nos primeiros assentos dessa carta, dessa mensagem aos romanos. Eles devem ter ficado um pouco intrigados com isso, porque Roma nos legou todo um sistema jurídico. Muito daquilo que a gente entende hoje como lei nasceu e se nutriu entre os romanos. E, sem dúvida alguma, eles queriam muito conhecer que tipo de justiça é essa, que, vindo sobre um transgressor, em vez de destruí-lo, em vez de puni-lo, de algum modo o beneficia, o ajuda, não é? E Paulo passa a discorrer sobre isso na sua epístola e mostrar que, de fato, se Deus só for justo no sentido de apenas observar as iniquidades de cada um, aí entra aquele critério do Salmo 130. Quem é que vai subsistir? Quem é que consegue ficar de pé se Deus disser: vou fazer um escrutínio, vou passar um pente fino, vou ver de fato o que você pensou, falou, deixou de fazer, que me desagrada? Se nós pensarmos nesse tipo de justiça, de fato não sobrará nenhum de nós, todos nós iremos para o Geena, todos nós iremos para o inferno.
No entanto, irmãos, sem afrouxar os seus padrões de justiça, Deus satisfez essa sua justiça, esses seus padrões, punindo um representante da nossa raça, aquele que era um ser humano perfeito, que cumpriria a lei, que morreria por nós. E esse plano de Deus foi o que tornou possível ele ser ao mesmo tempo justo e misericordioso. E onde nós podemos encontrar a concentração disso? Onde nós podemos encontrar a concentração da misericórdia e da justiça de Deus? No mistério da cruz. A cruz é o ponto maior de meditação dos cristãos, por isso. Ele nos oferece uma matriz de intelecções possíveis. Nós olhamos na cruz e vemos a total severidade, o ódio que Deus tem do pecado, o quão horrível é cair nas mãos do Deus vivo, e ao mesmo tempo nós vemos ali Deus na pessoa do seu Filho nos amando, nos querendo bem, querendo a nossa redenção. E desse modo, por meio da cruz, Deus aceitou o inaceitável. Aceitou as pessoas que não procuravam por Ele. E isso é chamado de justiça de Deus. Deus traz essa justiça para nós, que é um evento que agora está numa mensagem que tem o poder para nos transformar, um poder para mudar as nossas vidas. E nós devemos receber isso por fé, do início ao fim. É isso que significam aqui as palavras de Paulo: o justo viverá pela fé, ou devemos viver de fé em fé, do início ao fim, para a sua perseverança, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para a sua maturidade. Um cristão deve sempre se focar na cruz de Cristo, no fato de que Deus foi severíssimo e foi misericordiosíssimo com a humanidade por meio daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Segundo o apóstolo, esse não é um ensino novo. Esse ensino está no Antigo Testamento, foi dado a um profeta chamado Abacuque. Abacuque, no Antigo Testamento, estava muito perturbado, porque Deus não tinha ainda restaurado todas as coisas, o povo de Deus estava ainda submisso a uma nação estrangeira que o atormentava. E Deus disse para que, enquanto o povo de Israel não fosse libertado, o justo procurasse viver unicamente pela fé. E isso diz respeito a uma progressão que os crentes devem ter em fidelidade ao nosso Deus. Porque pela fé nós não apenas agradamos a Deus, mas a fé é o único modo que nós temos de entender nosso Deus. Não há como entender isso. Não há como entender a cruz de Cristo se nós não tivermos uma luz do Espírito Santo para isso. Se não tivermos essa fé que um dia foi derramada, foi posta em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, meus irmãos. O ensino desse texto, portanto, é muito simples. Qualquer criança consegue entender este ensino. O ensino é: Deus é bom. Deus é bom. Essa, nós sabemos por experiência, é uma das ideias mais simples de se entender e uma das mais difíceis de nós verificarmos na nossa existência, embora também seja uma das mais fáceis ideias, irmãos. E ele estende, esse também é o ensino do texto, a sua mão bondosa a cada um por meio do Evangelho. E ele espera que você não rejeite esta grande e última oferta da sua graça, mas se arrependa e creia. Não encare os seus pecados sem isso. Não encare os seus próprios pecados, não olhe para dentro de si em busca de solução, em busca de salvação, porque você vai cair num dos dois opostos. Ou você vai entrar numa espiral de auto-engano, se achando a melhor pessoa do mundo e vai ficar se comparando com pessoas próximas de você que não são tão ruins ou não são tão boas e você se acha mais ou menos na média. Ou então você talvez tenha um momento de transparência a respeito da sua feiura espiritual, da sua maldade interior, e você se desespere e você faça alguma besteira. Então não faça isso. Se você quer ser salvo de fato, olhe para a cruz de Cristo. Isso significa, na prática, dar ouvidos à mensagem da salvação, dar ouvidos à proclamação do Evangelho. Procurem sempre ouvir a palavra de Deus, porque ela tanto vai
abrir o seu entendimento, o seu coração, para compreender a ela mesma, como também vai fortalecer a sua vida, te fazendo viver de fé em fé. Lembrem-se todos vocês, os maiores problemas de vocês não são dívidas que vocês porventura tenham, não são pessoas que não gostam de vocês, parentes, vizinhos ou estranhos. Esses são problemas da vida, são dificuldades da vida. Mas de tudo isso a gente pode ser livre, nós podemos nos libertar, nós podemos nos livrar. Só tem um problema que não dá para se livrar. É se nós cairmos na mão de um Deus irado com o desprezo que muitas pessoas dão à oferta clara, graciosa e misericordiosa do Evangelho. A mensagem da cruz é maravilhosa e deleitosa, mas Deus não a proclama por meio dos seus servos fiéis para deleitar você apenas. É para provocar em você uma decisão. É para levar você a abandonar os seus ídolos, as suas lealdades ruins, perversas, e se apegar ao Deus vivo e verdadeiro. Se você ainda não crê em Jesus Cristo, está conosco hoje, não se envergonhe do Evangelho. Não tenha vergonha do Evangelho. Aceite o presente que Deus dá a você esta noite, porque o que eu estou fazendo aqui é recuperar os assentos do apóstolo Paulo e falar a mesmíssima coisa que ele falou. É necessário que o Evangelho seja anunciado e é necessário que você, que precisa deste presente, não se envergonhe de recebê-lo. Não só no seu coração, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Então é necessário que você abra a sua boca e diga às pessoas que você agora é um crente em Jesus Cristo. No coração só, Deus não se agrada, não. É importantíssimo. Mas Deus quer que você faça a sua profissão de fé, que você diga às pessoas que você não se envergonha de Jesus Cristo, que você tem confiança, certeza daquelas palavras dele, de que você se envergonhar dele hoje, ele vai se envergonhar de você no grande tribunal. Ele vai dizer também que não te conhece. Então é importantíssimo que, se você ainda não crê, nós fazemos este apelo como se Deus por nós rogasse: arrependa-se dos seus pecados e aceite a mão de Deus que está estendida por meio desta mensagem. E se você já crê no Evangelho, como é certo o caso aqui da maioria de todos, o apelo que esta palavra faz a você é para que você não se envergonhe do Evangelho e nunca guarde para si aquilo que você recebeu de melhor, que foi um presente que você deve repassar a outras pessoas. Sobretudo, esta mensagem nos leva a louvar o Senhor Deus, a exaltar o Senhor nosso Deus, porque se o Evangelho existe, se o Evangelho é anunciado, se o Evangelho salva e se o Evangelho santifica, ninguém pode se queixar de que Deus não é muito bom.